Olá, olá, olá pessoal, continuando a nossa série Amar a Deus. Hoje a gente vai falar um pouco sobre: você já se sentiu perdido, perdida? Já sentiu a necessidade de ter alguma coisa para te guiar, te direcionar? Uma situação muito comum sobre isso é quando a gente precisa em um lugar que a gente nunca foi antes, e até hoje em dia tem recursos, né, GPS, que nos ajuda nisso, mas mesmo assim, como é algo novo, a gente não conhece, nunca foi, mesmo com o GPS, muitas vezes a gente pode se perder, porque às vezes pode não ter sido atualizado no GPS, né, no sistema de localização. E mesmo assim a gente sente uma necessidade de parar e pedir uma informação, né, algo que realmente nos dê a segurança de nos guiar, nos direcionar. E, e a reflexão de hoje aborda justamente sobre isso. O Salmo 119, ele é bem rico, sabe? Apesar de ter muitos versículos, assim, como a gente chama de versículos, ele é um dos capítulos da Bíblia que falam muito sobre a importância da palavra de Deus, a importância de estar na presença de Deus, de realmente viver de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está na palavra dele, né, que é a Bíblia. E no versículo de hoje diz justamente isso: guia-me, Senhor, pelo caminho dos seus mandamentos, e eu encontrarei felicidade. Veja só, né? E um exemplo da Bíblia que a gente pode encaixar nesse quebra-cabeça, né, é uma situação de um profeta chamado Balaão. Você já deve ter até ouvido falar alguma coisa dele. Às vezes até a gente repete frases por aí, mas não sabe o real contexto dela, né? Muitas vezes a gente fala por aí: Deus usou até a mula para falar, não sei o que, mas a gente não sabe o real contexto, né, da palavra, o real significado desse texto. Balaão realmente era um homem de Deus, um profeta de Deus, vivia de acordo com a palavra de Deus, mas em um determinado momento da vida dele, ele perdeu o guiar, a direção da vida dele. Porque o inimigo do povo de Israel naquele período o abordou e falou assim: olha, tem muita coisa aqui para te dar, ouro, prata, tantas coisas, se você for lá e amaldiçoar o povo de Israel. E ele manteve aquele jogo duro de que não podia fazer, de que só tinha que agir de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus e tal, né? Nossa, parecia um exemplo de homem de Deus, mas a gente descobre, né, lendo todo o contexto, prestando atenção em tudo, que apesar de ele ter falado apenas o que Deus mandou, lá na frente ele enfrentou uma perdição, porque aí entra no que onde a situação da mula ter falado. Ele, pela segunda vez que ele tinha recusado ir com o inimigo, mas Deus mandou ele ir e falar só o que ele tinha que falar, foi que a mula por 3 vezes viu o anjo do Senhor. E na terceira vez, o anjo se pôs num caminho estreito e ela arriou no chão. E Balaão por 3 vezes bateu na mula. Eis que foi aí que a mula falou. Na verdade, o Senhor falou, né?
E aí ele experimentou o temor do Senhor, né? Temer a Deus. Mas, como eu disse, mesmo que ele apenas falou o que Deus mandou, o texto nos mostra que o povo de Israel se perdeu naquele momento por causa do guiar de Balaão, da direção que Balaão deu aos inimigos para o povo se perder com a imoralidade sexual, se perder com isso sobre os outros povos se infiltraram no meio de Israel e por causa desse guiar, dessa direção de Balaão, o povo se perdeu na imoralidade sexual. Será que realmente isso é coincidência quando comparado nos nossos dias? Eu sei que não é fácil, mas como eu disse, será que é mera coincidência em relação aos nossos dias? Eu acredito que não. E a partir de todo esse cenário, a gente pode realmente começar a compreender a importância de viver de acordo com a palavra de Deus, de reconhecer, sermos humildes o suficiente para reconhecermos que nem para viver de acordo com a palavra de Deus a gente é capaz por nós mesmos. E sim, a gente precisa pedir essa direção a Deus, a gente precisa orar por essa direção, a gente precisa pedir: Deus, guia-me na minha vida, em cada pequena decisão, guia a minha nação, guia as minhas palavras, guia o meu comportamento, porque se a gente não reconhece que a gente precisa de Deus para tudo nas nossas vidas, a gente passa a procurar a felicidade em tudo quanto é coisa, sem ser realmente em Deus, sem ser realmente naquilo que Deus nos entrega, e aquilo vem a real felicidade, mas a gente procura a felicidade numa oportunidade financeira, a gente procura num trabalho que acha que vai dar essa oportunidade financeira, a gente procura a felicidade em relacionamentos vazios, em relacionamentos abusivos, mas a gente passa a chamar aquilo de felicidade. Mas quando Deus realmente nos abençoa, a gente rejeita, igual Balaão fez, que apesar de falar sobre a palavra de Deus, ele já tinha afastado o coração dos mandamentos, o coração da lei de Deus. Então não adianta nada, muitas vezes, até a gente estar indo em uma igreja, estar em um contexto religioso, seja qual ele for, mas a nossa vida não é pautada realmente pela palavra de Deus, mas a gente está ali meio que dando uma satisfação para a sociedade, que a gente está num contexto religioso, que a gente fala de Deus, que a gente está envolvido aparentemente com as coisas de Deus, mas verdadeiramente a palavra de Deus não habita em nossas vidas. E para finalizar, o versículo que comprova tudo isso que eu estou falando, dessa direção, desse caminho, é que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quando a gente reconhece isso em nossas vidas, a gente reconhece a pobreza de nosso espírito no sentido da nossa dependência, acima de tudo, da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus revela quem é Deus, não adianta, as coisas não estão separadas. Precisamos realmente nos questionarmos hoje: o que está tão superficial na minha vida que eu posso estar chamando de felicidade, mas aquilo não está trazendo contentamento, satisfação, nem para a minha vida e nem ao coração de Deus sobre a minha vida.